E aí pessoal, eu recebi este pack de marcadores da Ohuhu. Tá aqui ó, Art Markers. Um pack de 120 cores para eu fazer uma análise e dar uma opinião sobre eles aqui, tá? Primeiro, muito obrigado ao Ohuhu pela oportunidade de testar esses marcadores e vamos fazer o review agora. Os marcadores da Ohuhu vêm nesses estojos como este daqui. O meu pack é de 120 cores com a ponta pincel e a ponta fina. Dentro do estojo vem esses marcadores. Também vem uma tabelinha de cores para ser preenchidas com as cores que vem nos kits. Um folheto com mais informações sobre os marcadores e outros produtos da marca. Um plástico muito legal para ser colocado por baixo do desenho que você está pintando. Isso é muito útil para quem costuma usar blocos de desenho sem destacar as folhas ou sketchbooks. Por quê? Geralmente quando você pinta com um marcador e você está usando algum tipo de bloco ou sketchbook, ou uma folha diretamente por cima da outra, acontece que o desenho passa da folha que você está pintando para a folha que está embaixo dessa folha que você está pintando. Isso faz com que você acabe perdendo algumas folhas até por baixo do desenho que você está fazendo. E este plástico que vem dentro do kit, ele acaba não permitindo que isso aconteça. Ele acaba salvando as folhas que estão por baixo do seu desenho. Ele não permite que a tinta vaze para outras folhas. As pontas dos marcadores são removíveis e substituíveis. Inclusive, tem um pack de reposição à venda no site da Ohuhu. E o melhor de tudo, os marcadores são muito baratos e tem recarga. Mas antes eu vou detalhar aqui tudo para vocês, enquanto eu passo um speed de um desenho que eu fiz totalmente com os marcadores da Ohuhu, 100% pintado com esses marcadores aqui. Eu não usei nenhum outro material além de um lápis branco e uma caneta branca para fazer os detalhes de luz. E esses detalhes de luz não são possíveis de serem feitos com marcadores à base de álcool, então não teve como. Eu tive que usar um outro material para fazer esses detalhes. Mas toda a parte colorida do desenho foi feita 100% com esse kit de 120 cores de marcadores Ohuhu. Os marcadores que eu recebi foram os que têm o corpo mais arredondado, uma ponta fina e uma ponta pincel. Também tem a versão na qual o corpo é um pouquinho mais oval, que uma das pontas é chanfrada e a outra ponta é ponta fina. A gente tem também uma outra versão na qual tem uma ponta pincel e uma ponta chanfrada. A preferência para essa segunda ponta, a ponta chanfrada ou a ponta fina, é de cada um. A chanfrada ela vai cobrir áreas maiores mais rapidamente e é muito boa para fazer áreas que não vão ter degradê, apenas a pintura chapada. Porém, não tem tanta precisão. E a fina serve mais para pinturas pequenas, linhas, detalhes e áreas mais precisas. A ponta pincel ela é muito coringa, ela é versátil e você pode pintar praticamente qualquer coisa com ela. E é a que geralmente o pessoal mais usa para pintar personagens. As tampas são muito boas, elas fecham muito bem o marcador. Nenhum deles veio com a tampa meio frouxa, todos são muito bem tampados. Então problemas com secagem de tinta ao passar do tempo vão ser muito menores. Ou até mesmo quase inexistentes. A ponta pincel dos marcadores da Ohuhu é incrível. Provavelmente você já deve ter visto outros marcadores com a ponta pincel. Muitos deles têm a ponta muito frágil que depois de alguns usos ela acaba já se desgastando. E nenhum dos que eu testei até hoje tem a ponta pincel precisa e tão boa como os marcadores da Ohuhu. Mesmo se você precisar fazer pequenos detalhes como ponto de cabelo, pequenas sombras, pequenos pontos, ela se sai muito bem e não abre além do que você precisa. Você consegue ter muito controle com essa ponta. Vocês vão conseguir ver ao longo do desenho que eu fui capaz de pintar as mechas e as sombras dos cabelos que tem muitas pontas sem borrar a tinta além das linhas de marcação da line art. Além disso, todos os marcadores eles vieram extremamente cheios de tinta. Nenhum deles veio meio ressecado, com a ponta endurecida, esfarelando, nada disso. O que costuma acontecer com alguns outros marcadores. Sobre as cores, elas são bem variadas, tem cores mais claras, cores tom pastel, cores mais vivas, cores mais acinzentadas, então é uma variedade muito boa. Não são apenas cores fortes e saturadas, que acabam não te dando muitas opções de degradê. As cores são muito bem equilibradas dentro do kit. Além disso, tendo essa variedade de cores, é bem fácil fazer uma base clara com algum marcador mais claro e chegar em algum tom diferente, mais escuro, usando outro material, como um lápis de cor ou uma tinta. As cores das tampas dos marcadores elas não batem
batem muito bem com as cores das tintas, mas isso acaba não sendo um problema, porque sempre que você for pintar um desenho, você deve ter um papel para testar as cores enquanto você desenha. Você tem que testar a quantidade de tinta que você vai colocar no marcador, se você vai passar uma camada, 2 camadas, 3 camadas, a sobreposição de luz e sombra, se a cor que você está pensando que é boa para esse desenho realmente é misturado com a cor da sombra que você quer fazer, ou até com a cor do cabelo, da pele, do olho do seu personagem. Você tem que ver se tudo isso está combinando, se está chegando no resultado que você quer. E também é bom que você tenha uma tabela de todas as cores que você tem, para você não se perder. Com a tabela você consegue se direcionar mais ou menos ali em quais as cores que você vai escolher previamente para fazer esses testes. E esses testes que você deve fazer antes de pintar o desenho, eles devem ser feitos com o mesmo papel do desenho, porque cada papel ele tem uma tonalidade de branco diferente, dependendo da marca, da linha, da composição do papel e etc. Cada papel tem o seu próprio tom de branco, e isso pode afetar no resultado final do seu desenho se você fizer esse teste em um outro papel que não seja o mesmo que você está pintando o seu desenho. E caso você use um papel diferente para testar os marcadores antes de escolher as cores para pintar, o resultado final no seu desenho pode sair diferente do teste que você fez antes, justamente porque os papéis eles têm tonalidades de branco diferentes. Em nenhum momento eu senti dificuldade em usar o marcador, eles deslizam muito bem no papel e se misturam muito bem. Eu fiz esse teste de mistura de marcadores na pele do Naruto e no céu. Na pele do Naruto, essa camada mais escura de sombra me pareceu um pouquinho escura da primeira vez que eu passei o marcador. Então eu passei um outro tom um pouco mais claro por cima do marcador mais escuro e funcionou. Eu consegui dar uma leve clareada no tom que eu achei mais escuro e cheguei no resultado que eu queria. E no céu eu consegui clarear esse tom de azul mais clarinho usando o marcador Blender que veio junto com o kit, o que me permitiu chegar num tom praticamente de branco ali bem no fundinho próximo das árvores do céu. Esse marcador ele é um marcador sem cor, transparente, que ele tem apenas a base do marcador, apenas o solvente, e ele consegue diluir e clarear as cores de um marcador no papel. Pode ser que da primeira vez que você usa o marcador Blender, você tenha um pouco de dificuldade e até ache que você está fazendo errado, porque na hora que você passa o Blender no papel, ele parece que ele vai escurecer ao invés de clarear, ou então que ele vai até manchar o desenho. E realmente nas primeiras vezes que você for usar o Blender, pode acontecer de você manchar o desenho, mas isso é normal e até você pegar o jeito dele, isso vai acontecer. Quando você já pegar o jeito de usar o Blender, você vai ver que ele é uma mão na roda, ele é um material muito necessário para se trabalhar puramente com marcadores. E a primeira coisa que eu quero falar sobre as minhas conclusões sobre esse marcador é que eu recomendo ele 100%. Se você estava procurando um marcador para comprar e você é iniciante, ou até mesmo você já usa algum outro marcador, se você já fez alguns testes com algum outro marcador, este aqui você pode comprar sem medo. Mas eu quero te dar algumas dicas de como você vai comprar esses marcadores. Sobre preço, quais você pode escolher, quais que vão ser melhores para determinado uso, para determinada finalidade de pintura. Se você vai pintar personagem, se você vai pintar paisagem, se você vai pintar tudo no geral, se você pensa em pintar cenário, se você pensa em fazer retrato. Eu vou falar qual que eu acho que vai ser o melhor para você comprar. Antes de eu chegar nas conclusões aqui, eu vou dizer, tem links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado para vocês comprarem os seus marcadores depois que vocês virem o que eu vou falar aqui para vocês, para te ajudar, para ajudar vocês a escolherem o kit certo, a escolherem os marcadores que mais vão te ajudar nas pinturas, os que mais combinam com o seu estilo de desenho e com o que você quer pintar. Eu vou colocar uma lista aqui na esquerda com todos os kits de marcadores disponíveis no site da Ohuhu e um marcador avulso para vocês darem uma olhada. E já já eu vou colocar os preços aqui. Eu peguei os preços em dólar, eu vou converter com o dólar a R$5, tá? Então pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, o preço pode variar um pouco, mas eu já vou chegar na melhor parte. Vocês que não conhecem a marca provavelmente vão ficar surpresos, como eu fiquei quando eu descobri os preços dos marcadores. Agora, ao lado do nome do kit, eu vou colocar o preço em dólar de cada um. E eu vou dividir pelo número de marcadores que cada kit tem, para que a gente descubra qual que é o preço do marcador individual em cada kit. Isso vai ser muito importante para você, inclusive, decidir qual marcador que vai valer mais a pena para você a curto, a médio ou a longo prazo. Então eu peguei o preço do kit de marcadores de 24 cores, dividi por 24, preço do kit de 36 marcadores e dividi por 36 e assim por diante. Eu fiz isso para descobrir
descobrir quanto cada marcador custa em dólar. E esses aqui foram os resultados. Vocês podem perceber que aqui a gente tem um padrão. E quanto mais marcadores vem no kit, o preço do kit sobe, porém o valor unitário do marcador ele desce. E agora quando a gente converte o preço do marcador individual para real, a gente tem o seguinte resultado também aqui do lado. Nem sempre quando a quantidade de marcadores sobe, o preço desce por alguns fatores. Provavelmente por procura do produto, por produção. Mas vocês conseguiram entender a lógica aqui. Que existem kits que são mais interessantes para você comprar. Considerando o valor avulso, o valor da unidade do marcador. Você vai estar ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Uma média aí de 4, 5 reais no marcador é um preço muito acessível aqui no Brasil. Tudo bem que em dólar muitos deles não chegam a custar $1 por marcador. Mas aqui a gente está falando da realidade. É praticamente impossível encontrar um marcador com essa qualidade e esse preço por aqui no Brasil. Eu já fiz um teste com um marcador barato antes, bem baratinho. Não foi uma boa experiência, a qualidade dele era muito ruim, não se compara nem um pouco com esses marcadores daqui que eu fiz esse desenho. Eu inclusive já testei marcadores mais caros que não se comparam com a qualidade que este marcador aqui tem. Agora as dicas de qual kit você deve comprar se você já considera pegar um. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão no meu canal, elas queiram pintar personagens, tá? Seja personagem de anime, seja personagem próprio, personagem original, seja personagem de cartoon, até mesmo retratos, quer fazer o retrato de alguém, você gosta de fazer retratos das pessoas. Se você pensa em pintar os seus personagens majoritariamente com marcadores, vai em um kit de tons de pele, principalmente o de 36 cores. Por quê? Você tendo uma maior variação de tonalidades, os seus marcadores vão durar um pouquinho mais. Você vai precisar menos do auxílio de um lápis de cor, de alguma outra tinta, para chegar na tonalidade exata que você quer. E além disso, o preço individual do marcador de 36 cores nesse kit de tons de pele também sai bem mais barato. Você vai ter 12 cores a mais no kit de 36 cores por mais ou menos ali 50 reais, então vale bastante a pena. Mas se você puder pegar só o de 24 também tá bom, é o que eu indico para você que quer pintar mais personagens ou retratos. Agora você que quer misturar materiais e quer pintar pele com lápis de cor, aquarela ou outro material, ou até mesmo pintar paisagens, cenários, ou inclusive tem um estilo de pintura mais clarinho, usa mais tons pastel, eu indico que você pegue qualquer um dos kits de 48 cores ou mais. Inclusive, se você quer pegar 2 kits, você pode pegar um kit de tons de pele, se você pinta personagens e cenários, e você pode pegar um kit de 48 cores para complementar o seu kit de tons de pele. Isso vai ser uma boa pedida. Não precisa comprar tudo de uma vez, obviamente, mas você pode ter esses 2 kits como meta para você comprar. Mas para você que não está interessado em pintar personagens, considere algum dos kits de 48 cores como entrada, tá? Os kits de 48 cores têm mais variedades, eles são 4 kits diferentes, então você tem uma gama maior de cores. Você pode comprar até mesmo os 4 depois de um tempo. Se você usa muito para pintar cenário, para pintar paisagem, você pode estar fazendo isso. Qual que você deve escolher primeiro? Vai do seu agrado e do seu objetivo. Escolha o kit que tem as cores que você acha que mais vai utilizar, ou as cores que combinam com os outros materiais que você tem, ou com seu estilo de desenho. Eu particularmente iria mais nos kits de tons pastel ou no mid-tone. E por quê? Porque é mais fácil você escurecer algum tom de marcador com um lápis de cor ou outra tinta do que clarear. E esses 3 kits, os 2 de tom pastel e o mid-tone, eles têm cores mais claras do que o kit de 48 cores normal. Por exemplo, se eu precisasse escurecer este céu aqui, eu poderia pegar um lápis azul e ir escurecendo. Agora, para eu clarear este cinza ou este preto aqui da blusa do Naruto, já seria um pouquinho mais difícil. Eu teria que usar um lápis de cor muito claro que eu poderia não conseguir chegar no resultado que eu queria. Os outros kits maiores você pode pegar qualquer um, vai do que o seu bolso permitir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado vocês a escolherem o kit que vocês vão comprar. É muito difícil encontrar bons marcadores com um preço legal aqui no Brasil. Geralmente quando o preço é bom, o marcador não é bom, e quando o marcador é bom, o preço é muito alto, que não vale a pena. Eu estou muito feliz de ter encontrado estes marcadores da Ohuhu aqui, ter tido a oportunidade de testar. Eu agradeço mais uma vez a Ohuhu por esta oportunidade, porque também ajuda você que está assistindo, que gosta do meu conteúdo e procura alguns materiais que às vezes a gente não encontra aqui muito facilmente, né? Se você quer comprar os marcadores, tem links aqui na descrição e no comentário fixado. Você consegue encontrar esses marcadores tanto no AliExpress quanto no próprio site da Ohuhu.
No AliExpress é mais fácil de você encontrar e comprar por um preço até mais barato os kits menores, tá? De até 48, 72 cores ali. E os kits mais caros, os kits maiores, eles acabam tendo um preço melhor no site da Ohuhu. E também os marcadores individuais, pontas de reposição e refil. Se você precisar de algum refil, você também vai encontrar no site da Ohuhu. Vou colocar aqui na tela o site da Ohuhu, vai estar aqui na descrição e no comentário fixado também. É um site de confiança, você pode comprar alguns dos kits a Ohuhu através do site deles. Tem aqui no Brasil, então vai chegar mais rápido na sua casa. Se você comprar pelo site, dá uma pesquisadinha, pega esse link que está aqui na descrição, que é o link da loja oficial da Ohuhu no AliExpress, dá uma comparadinha com o site da Ohuhu, vê qual que vale mais a pena pelo kit que você quer, tá bom? Que tem algumas diferenças de preço. E é isso, eu vou trazer mais desenhos usando esses marcadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado vocês. Deixa o seu like se você gostou, comenta aqui se você já usou os marcadores da Ohuhu ou se você pretende usar, e eu vejo vocês na próxima.